Alô? Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Agora, conforme prometido, a gente está gravando o programa, fica na internet, no YouTube, nas nossas redes sociais com o Marquinhos Santos, com o Diogo Fernandes, para bater um papo aí sobre esse momento que vive o Avaí. Estamos aqui no hotel em Águas Mornas, onde o Avaí está concentrado. Aliás, faz tempo que o Avaí vem para cá, né? Sempre está presente aqui em Águas Mornas, recebe o carinho da população. Tá tranquila a concentração aqui, meu jovem? Boa noite. Boa noite, Mais uma Fabiano. vez, boa noite. Não, tá tranquilo como sempre, agradável, né? Parece que já vai até mudar o nome do hotel, né? Vai virar Hotel Avaí? É Águas Mornas Havaí. Então a gente fica bastante contente dessa recepção que a gente sempre teve aqui, né? E a gente tomara que seja mais uma vez pé quente que a gente retorne à Série A. Diogo, prazer tê-lo aqui no Marcou no Esporte. Ô Diogo, essa tua transição da base para o profissional, como é que está sendo? Boa noite. Boa né? noite. É um fato novo, né? Uma experiência nova, desafios maiores, mas com mesmas funções. Né? Então a rotina nossa ela é a mesma, o nível de relacionamento com os representantes, a prática da negociação, da montagem do elenco. Então muda a questão da repercussão, né? Porque agora trata-se da equipe profissional. Feliz por essa oportunidade de estar desenvolvendo isso agora na categoria profissional. Feliz ainda estar dividindo o departamento com o Marquinhos, né? Uma pessoa tão benquista no clube, maior ídolo do Avaí, e com os demais do departamento. Então, muito feliz, motivado para a gente tentar fazer uma grande temporada. Você falou, né, Marquinhos, para ti foi um ano de aprendizado. Você não tinha a caneta toda liberada, né? Agora já deu uma liberada na caneta aí. Não, na verdade, cara, eu peguei o processo em andamento, né? E para fazer um ano maravilhoso, em termos de negociações, é claro que o resultado tudo depende de dentro do campo, você tem que iniciar, né? Mas foi um aprendizado porque, vou te falar, é doído o jeito que eu passei, na metade do ano para frente, né? Mas ao mesmo tempo você aprende na dor. Você aprende na dor e aprende no pior momento possível. Então o que vir pela frente agora, você já está vacinado, já está sabendo do acontecimento, porque a gente viveu o pior momento. O ano passado foi difícil pra caramba. Imagina eu pendurei a chuteira, tirei a chuteira, uma semana depois, né? Já botei praticamente a calça, o terno, sentei na mesa. É claro que algumas situações ainda não era diretamente feita por mim, mas a gente teve uma reunião com o presidente foi bastante tranquilo e entendeu quando a gente conversou com ele que esse ano, se fosse para continuar do jeito que estava, não adiantaria estar eu e o Diogo ali, a gente só ia gastar dinheiro com os funcionários se a gente não tivesse, né, uma opinião, é claro que dividida com o presidente, porque o clube, quem manda é o presidente, é presidencialista, mas é claro que, né, tem que ter algumas pessoas para ele perguntar, algumas situações que a gente também tem que discutir, debater e levar para o presidente a coisa já mais definida, mais pronta, para ele entender do processo, para ele ver o que está se fazendo, para ele acreditar naquilo que a gente está pregando para ele, mostrando para ele. Então, esse ano a gente começou bem, na verdade a gente já começou, né, há 3, 4 meses atrás a fazer um planejamento. E como a gente falou, na situação que o Avaí estava, já fadado ao rebaixamento, a gente ia começar antes. Começar cedo, até para a gente ir mais rápido no mercado, porque a partir do momento que a gente vê agora dezembro e janeiro, o mercado começa a estar mais fervoroso, começa as equipes de Série A desembolsar dinheiro, porque eles têm, que eles estão na Série A, a cota de Série A é muito maior que a Série B. Mas o mais importante foi que o presidente entendeu a situação, organizou o clube no lado financeiro, em termos de condições internas do clube, em melhorias internas, e isso também mostra de que a gente está evoluindo, está crescendo, e o presidente com as contas em dias nos abriu o leque de ter opções de contratações, né? Porque hoje a gente pode debater um valor um pouco melhor do que nos outros anos que caiu para a segunda divisão, porque as contas estão em dia, o presidente deu um orçamento bom e a gente tem que se virar para poder trazer os melhores jogadores. Ó, a gente vai sortear essa camisa aqui nas redes sociais, tá? Como o programa é gravado, depois a gente comenta como é que nós vamos fazer aqui para sortear essa camisa. Um presente do Avaí Futebol Clube estará aqui conosco ao longo do programa. Dá para falar quanto é que é o orçamento do Avaí?
Não, cara, tipo, porque a gente não trabalha com orçamento, nem com teto, a gente vê as opções do mercado, o que o mercado oferece, os jogadores que oferecem pra gente, porque a gente, eu e o Diogo, né, por mais que a gente está na frente da situação do futebol, a gente não toma a decisão sozinha. A gente tem um grupo que se reúne, baixa jogos de atletas em que a gente tem interesse, alguns que a gente recebe a gente baixa alguns números, enfim, a gente estuda esses jogadores. Temos sim na nossa cabeça uma formatação de equipe, de estilo de jogo, né, o time que a gente quer, por ter essa convivência dentro do Avaí por muitos anos, eu e o Diogo, a gente sabe a característica do clube, no quesito de ter os jogadores para a função, né? O Avaí a gente sabe que tem as suas características de clube e de equipe. Então a gente bate nessa tecla e depois vamos moldando com as outras peças que precisam. Mas assim, ó, o Diogo entrando no papo aqui, tranquilo, quem é que dá a última palavra? É o presidente que assina? Há um comitê para contratar? Como é que funciona? Quem dá a última palavra é o presidente, ele está com a caneta para fazer o contrato. Vocês pegam os nomes e temos fulano, fulano, fulano. E aí? Ou você já chega com o nome? Esse aqui é o cara para trazer. Não, para o presidente a gente já chega com o nome para ele, com o nome definido. É esse aqui que a gente quer, vale, ele quer receber isso, o empresário quer isso, aquilo. Não, até porque o presidente ele tem que sim ser o último cara a tomar a decisão e a gente tem que fazer isso. Baixar jogos, ver os jogos, ver o perfil do jogador, analisar o jogador. A gente tem o nosso núcleo de inteligência lá que faz isso. A gente olha jogos, mais de 200 jogos, mais de não sei quantos jogadores. A gente vai baixando. Aí a gente pauta lá, primeira, segunda, terceira opção. A gente vai na primeira. Não deu a primeira, vamos na segunda. Mas a gente foi tão feliz, né, Diogo, porque todos os jogadores que estão aqui que a gente contratou foram as nossas primeiras opções. Então a gente não teve que voltar para a segunda opção, para a terceira, enfim, a gente já matou na primeira, levou o presidente, a gente quer esse presidente. Tem como botar no orçamento? Ele quer tanto? Não, tem, a gente consegue isso, então beleza. Isso aqui falta um pouquinho, não, peraí. Então a gente vai fazer uma manobra dentro do nosso próprio plantel para abrir um pouco mais o leque de opções no lado financeiro, para a gente trazer essa primeira opção. A gente pode fazer isso, fique à vontade. Vocês têm essa cota para investir no clube, isso aqui é determinado para o futebol, vocês têm que trazer jogadores. Se vocês trouxer 10, 20, 30, 2, o dinheiro é esse, a folha é essa, a gente pode trazer isso. Então a gente vai lá, capta os jogadores, olha, e só que, como eu falei, a gente foi muito feliz porque todas as opções que a gente quis, que estavam em primeiro lugar ali, a gente conseguiu trazer. Então isso é bom pra gente, a gente ficar feliz, todo mundo que participou do processo ficou feliz, e agora é claro que é o mais importante, dentro de campo dar o resultado que a gente tanto espera. Diogo, uma mescla da base, você tem toda a base mapeada. Quanto tempo de Avaí, Diogo? 15 anos, né? Agora vou pro 16º, cheguei em 2004, né? Na categoria infantil. Depois passei pelo departamento de registro e 2011, meados de 2011, como coordenador da base. Tu quanto tempo de Avaí, Marquinhos? Eu comecei 98? Em 99, né? 99? Aí tive saídas, aí em 99, 2000, 2006, eu estava iniciando setorista na CBN em 99, tremia mais do que vara verde. Então 2008, 2009, 2011, aí depois eu voltei em 2013, e aí até agora, foi praticamente quase 10 anos, né, de Avaí direto assim, mas, como eu falo e todo mundo sabe, são 38 anos de Avaí, né, que eu nasci havaiano, então dentro do clube são 38 anos que eu sempre fui havaiano, e isso aí nos ajuda bastante, esse convívio com o torcedor, essa alma que a gente tem havaiano, esse sangue que a gente tem havaiano. É claro que a gente vai errar, a gente vai perder, óbvio que eu não quero perder como eu perdi muito ano passado, porque imagina, o torcedor dói, imagina a gente ter que conviver diariamente, né, com aqueles resultados negativos, com a derrota, e olhando o jogador sem vontade, sem gana, porque isso na minha carreira foi sempre primordial, honrar o clube que eu estou defendendo. É claro que meu coração, minha paixão foi sempre havaiana, mas todos os clubes que eu fui, nenhum clube pode dizer assim, o Marquinhos não jogou, o Marquinhos veio aqui só roubar. Nunca fiz isso. Alguns clubes eu fui bem, outros eu não consegui ir bem, mas a maioria dos clubes eu fui bem, venci, ganhei, enfim. Mas o que a gente via, e também como eu te falei, eu entrei na metade de uma situação onde é complicado tu botar o dedo, até porque eu estava parando e ainda tinha aquele lado do jogador, né? Não queira ou não queira, foram 20 anos de profissão, de profissional, mas comecei a jogar com 8 anos de idade, então foram 30 anos disputando, competindo,
e brigando. Até hoje eu vou bater uma pelada, eu tenho isso no sangue, não quero perder, então isso aí nasceu comigo e vai morrer comigo. Porque não existe aquele, vou brincar, eu não vou brincar. Se quer me convidar para bater uma pelada, eu vou lá. A gente vai lá, eu vou jogar para vencer. E às vezes faltava isso na nossa equipe, ou várias vezes faltava isso, e como a gente entrou no meio do caminho, era complicado tomar algumas atitudes. Óbvio que quem me conhece, quem sabe, quem viveu comigo, quem viu como capitão dentro do plantel, sabe que se eu estivesse jogando, tinha tomado outras atitudes, mas aí eu estou jogando, aí é de jogador para jogador, por mais que o meu patamar hoje é acima do jogador, mas como eu entrei no meio da situação, eu tinha que tomar algumas precauções, até porque, cara, eles não botaram uma arma na cabeça de ninguém para ser contratado. Se eles estão ali, alguém contratou. Não deu certo, não deu liga, às vezes dá liga, às vezes não dá. Como eu falo, esse ano foi montado um grande grupo, foi. Jogadores de nome, jogadores vencedores, sim. Jogadores com potencial, sim. Mas tem que dar liga. Se não dá liga, não adianta. Eu joguei num dos maiores times maiores times montados em cima da hora, que foi o Santos, e deu liga. O Dorival montou aquele time e a gente deu liga. Ninguém achava que ia dar liga tão rápido, né? E deu liga, encaixou isso, aquilo, Robinho, Neymar, enfim, o Robinho chegou depois, o próprio Wesley está aqui, eu, o Ganso, André, então, aí vamos dizer, mas os jogadores, mas todo mundo jogava. Não, depois começou a jogar, depois começou a confiança, depois todo mundo começou a acreditar. Mas no início ninguém acreditava. Mas deu liga. Futebol é muito assim, tem que dar liga, tem que dar química, encaixar as peças certinho e dar liga. Se não dá liga não adianta, porque não vai. E o que aconteceu ano passado, a coisa não andou. A coisa não deu liga, enfim, esquecemos já ano passado, estamos pensando já em 2020, para que a gente possa voltar à Série A e, né, trazer novamente a alegria ao rosto do torcedor havaiano. Ô Diogo, há várias especulações também. Chega a prejudicar a negociação, por exemplo, foi falado do Barros, falado do Praz, falado de outros jogadores que poderiam estar vindo para o Avaí. Isso, de alguma maneira, tira o foco, sei lá, prejudica em alguma contratação futura, essa especulação aí? Não, com relação a atrapalhar não, né? Negociações futuras não, porque a gente estava muito focado, as nossas negociações elas já começaram há muito tempo, há mais de 3 meses, então os atletas que porventura a gente gostaria de contratar já estavam cientes. O aspecto negativo não é conosco, né? O aspecto negativo é com o torcedor que cria uma expectativa. O torcedor ele acaba muitas das vezes acreditando em algumas informações que não são verdade. Jogadores, como tu citou, nem foram falados quando o Avaí foi para uma Série A, então imagina para uma Série B. E aí quando começa a ter um contexto da realidade, de um trabalho que está sendo desenvolvido, esses nomes podem causar uma frustração no torcedor, né? Seja por ele não ter vindo, ou seja pelo departamento de futebol que não conseguiu a contratação. Só que em nenhum momento esses nomes foram debatidos para um acerto, para uma continuidade ou para uma vinda para o Avaí. Então, para o torcedor, sim, a gente fica chateado. Até o Marquinhos recentemente deu uma coletiva frente a isso. E o torcedor havaiano, realmente, ele é um torcedor inteligente, ele sabe da realidade, que o Avaí caiu de divisão, que caiu o orçamento, né? Quando a gente fala, o Avaí está com as suas finanças em dias, muito importante para esse processo, mas lembrando que o nosso orçamento é muito inferior ao do ano passado. O que a gente teve que fazer foram situações mais criativas, né? Ao invés de, por exemplo, ano passado o Avaí contratou 20 atletas, esse ano a gente contratou 8, e não é só a diferença de 20 para 8, a gente também teve que abrir mão de 4 jogadores do elenco. A gente abriu mão do Richard, que tinha contrato, do Bosqueira, do Ricardo e do Matheus Barbosa, que foi emprestado. Então esses 4 também abriram o orçamento. Então a gente preferiu não limitar teto, não ficar preso à quantidade, e sim realmente a individualidade de cada um do setor, onde o próprio Marquinhos já citou, essa equipe, no mês de setembro, ela já estava desenhada, com esses nomes. Né? Até o Bruno Silva tudo? Até o Bruno Silva. Se a gente iria conseguir contratar eles, era o maior desafio. Né? Mas a gente já estava com esses nomes mapeados, as conversas já estavam andando. Talvez o que mais machucava, tanto eu e o Marquinhos, é porque a gente estava em silêncio, tendo que fazer o planejamento de 2020, meados ao campeonato rolando e a gente com resultados adversos, e ter que estar em negociação com os representantes, convencendo o jogador, é uma situação difícil, né? Então ela aumentou a complexidade dessas negociações,
mas que no final, né, com o esforço de todos, a gente conseguiu materializar, né, repetindo, abrindo mão de algumas situações para ter outros jogadores. A gente brigou com alguns jogadores de mercado de Série A, né, o próprio Bruno, o próprio Valdívia e Rildo são atletas que a gente concorreu com clubes de Série A. Graças à antecipação desses contatos e agilidade, a gente conseguiu materializar essas contratações e também promover muitos atletas da categorias de base, da equipe sub-23, para que a gente pudesse fazer um elenco mesclado com jogadores experientes, com jogadores jovens, oportunizando a todos brigarem pelo seu espaço. Então, quando a gente fala da primeira função do departamento de futebol, era exatamente entregar à comissão técnica o material humano. Só isso basta? Não, só isso não basta. Mas esse é o primeiro passo. Então, esse primeiro passo, a gente fica contente, porque de fato foram os nomes que a gente escolheu. E agora é um trabalho diário, é um trabalho da comissão técnica, é um trabalho nosso de estar monitorando, é um trabalho do torcedor estar incentivando, acreditando, apoiando, porque não é o time do Marquinhos, o time do Diogo, o time do Inácio. É o Avaí, clube que a gente defende, clube que a gente trabalha, clube que o torcedor torce e que todos nós temos o mesmo objetivo, que é ver o Avaí alcançando voos maiores. E essa questão do treinador do português? Ele conhece muita gente do elenco, né? Acredito que vocês têm que ajudá-lo muito nessa coisa. Como é que surgiu essa... Então, a gente, como o Diogo falou, né? A gente determinou um estilo de jogo, as características dos jogadores, ligado com aquilo que o Avaí sempre teve, né? Que eram jogadores de raça, algumas posições marcantes dentro do plantel, que para mim é um zagueiro, um volante, um 10 e um 9. O Avaí sempre teve isso, sempre teve essas posições, jogadores marcantes, jogadores que fizeram a história. E aí, conforme isso aí, a gente foi moldando, né, a nossa equipe. E o treinador, a gente conversou com vários treinadores e veio a opção do Inácio. O presidente falou pra gente que tinha sido oferecido ele. Aí cabe a gente começar a perguntar, a estudar, a ver, né, a carreira dele. E aí, só que, tipo, como a gente falou, a gente, primeiro quando o presidente falou isso, presidente, o senhor vai escolher o treinador, vai mostrar para nós o treinador e a gente vai entrevistá-lo, vai fazer perguntas, enfim, aí o Diogo encaminhou com isso, conversou, a gente vai conversando também. Mas, ao mesmo tempo, o presidente não deixou a gente parado no mercado. Ele falou, não, vocês podem continuar contratando, até porque as coisas estavam dando certo, né? Estavam daqueles maus resultados do ano passado, com as contratações de momento. O torcedor, é claro, que não vai recuperar a volta à Série A com as contratações naquele momento, mas vai, sim, melhorando, fechando a ferida que ficou. E o presidente viu como a gente estava trabalhando, a gente mostrava para ele, a gente toda a vida perguntava para ele e falava ao presidente, a gente fechou com isso, aquilo. E ele começou a olhar, a gostar e, consequentemente, depois que veio o Inácio, a gente apresentou os jogadores que trouxemos para ele, botamos lá para ele olhar, analisar, e os seus assessores também começaram a olhar, porque hoje não tem como esconder nenhum jogador, né? As redes sociais estão aí, você basta ali, você vê as características, onde jogaram, a função, enfim, o que tem, o que não tem. Crítica, elogio, Porque hoje não tem como esconder. Então aí, a partir do momento, começou assim, depois que ele chegou a trocar ideias com ele, a perguntá-lo se o que ele precisava, porque a gente pensa numa característica de time. Isso aí não vai mudar, isso aí é o clube que fez isso e a forma daqui para frente do clube alinhar. Não quer dizer que vai continuar comigo, com o Diogo, mas o que a gente quer deixar é um legado. Se a gente for embora amanhã, o Avaí vai ter um legado, vai ter um norte, porque fazia muito tempo, ou nunca, eu na minha... particularmente, eu acho que só 2007 para 2008 para 2009 foi feito isso, né? Dado um norte nesses 3 anos e saber, sim, falta essa peça, falta aquela, mas vamos seguindo isso aqui. E agora a gente conseguiu fazer. E mostramos para o presidente, isso não quer dizer que eu e o Diogo vão permanecer eternamente aqui. Óbvio que, o nosso coração é havaiano, a gente quer permanecer, mas para permanecer a gente tem que ter o quê? Resultados, ser competente naquilo que a gente está fazendo, mostrar que a gente está conseguindo sucesso,
E queira ou não queira, todo dia a gente tem que ser cobrado. E a gente vai ser cobrado e a gente tem que mostrar o resultado. Sendo assim, os resultados vindo, porque futebol não adianta. Se o resultado não vir, tudo aquilo que a gente está fazendo não vai servir de nada. E a gente começou a mostrar para o presidente, ele acreditou nessa situação. E a gente foi bem claro, presidente, que isso aqui siga de exemplo para o resto da vida do Avaí. O Avaí não vai acabar em 2, 3, 4 anos. O Avaí vai ser eterno, né, vitalício. Então, que isso aí seja, né, sempre trabalhado em cima disso, e a gente fez isso. O Avaí hoje precisa do quê? Mais um 9, mais um jogador de lado? O que o Avaí procura aí? O atacante ainda é bem-vindo, né? Tanto para a função de lado de campo quanto para o centroavante. Obviamente que a gente está tendo muita cautela para essas últimas contratações, né? Não necessariamente vão vir as duas por agora, pode vir uma primeiro e posteriormente mais outra, né? Até porque essa necessidade ela se deve pelas lesões do Daniel Amorim e do Rômulo, são dois atletas que não vão estar iniciando o campeonato estadual. Previsão deles? O Daniel só para o brasileiro quase que retorno, né? E o Rômulo, para o início do brasileiro, com um pouquinho de otimismo, pode ser que pegue a fase final do estadual, mas é precoce pelo tempo que ele está inativo. Então estadual, por isso que o Avaí está em busca desses dois jogadores aí. Isso, faz parte ainda da nossa preparação, a contratação desses jogadores. Estamos com bastante cautela, conforme eu te falei, porque são peças importantes, né? A gente não quer contratar por contratar, não quer dizer que não possam ter erros, né? Mas tudo baseado com muito estudo, com muita atenção, com muita convicção, para que a gente possa ter o maior êxito possível, que a gente possa ter o maior número de acertos, para que a gente possa realmente a equipe dar a engrenagem que ela precisa. Olha, esse é o Marcou no Esporte, estamos gravando esse programa aqui direto do hotel em Águas Mornas, onde o Avaí está concentrado, Águas Mornas Palace Hotel. Agradecer ao Alex aqui, o gerente, né, dando total tranquilidade para a gente fazer esse trabalho, ao Carlos Alberto Ferreira também, que é o coordenador de comunicação do Avaí Futebol Clube. A gente está gravando esse programa, é sempre ao vivo, mas a gente está gravando e batendo papo aqui com a dupla do departamento de futebol, o Diogo e também o Marquinhos Santos. Marquinhos, dá vontade de bater uma pelada ainda, bater uma bola com a rapaziada vendo um treino aí? Na vontade sempre tem, né? Como eu te falei, a minha vida toda foi dentro do campo. A vontade sempre tem e é claro que... Mas é aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Tudo aquilo que eu sonhei para minha carreira eu consegui realizar. Principalmente jogar no clube do meu coração, né? 400 jogos com a camisa do Avaí, muitas conquistas, né? E deixar o nome na história do clube. Isso aí é importante para qualquer profissional. Imagina o cara que saiu de uma arquibancada e daqui a pouco jogando amador, de uma hora para outra já estava jogando a Série B pelo Avaí. Então as coisas foram muito rápidas na minha vida, mas graças a Deus foram por bem e eu fico bastante feliz de poder ter realizado meus sonhos. Quais são os jogadores que são mais oferecidos à posição? Na verdade, eles oferecem de tudo, cara. Eles vão oferecendo de tudo, porque hoje... É zagueiro, é volante? Não, cara. Hoje tem mais no mercado, é mais difícil de encontrar um atacante? Não, é mais difícil de encontrar o 9. Um 9 e um jogador de beirada que rabicha, como a gente fala. Esses dois jogadores aí é complicado, né? E como a gente falou, tem que vir, e principalmente o 9 que a gente tá conversando, e o Diogo, é para fazer a diferença. É para dar 15 a 20 pontos pra gente na Série B. Qual é o estilo? O 9 o estilo é o cara... Quem jogado contigo? Diz um 9 que jogou contigo. O cara que jogou comigo é aquele jeito, do William. O William, aquele jogador? O William, que o William pra gente foi muito importante em 2008, 2009, né? Assim, o Lima, que jogava no Benfica, que agora parou de jogar. Jogadores assim... O Lima do Joinville também? Não, assim meio parado não. A gente quer um jogador que tenha uma boa qualidade, que seja um jogador renomado. Isso que a gente quer, que traga o torcedor para dentro da arquibancada, para dentro da ressacada, que seja tipo assim, vou te falar, como foi a minha contratação em 2008, 2011, que vem aqui, que traga o torcedor para dentro da ressacada. O Barcos encaixaria? Pode ser mais uma lancha, a gente foi atrás de uma lancha, não era nem do Barcos. Cara, óbvio que ele encaixaria, né? Mas se ele vir, se ele quisesse vir dentro das condições financeiras do Avaí, ele estaria aí, eu ia buscar ele no aeroporto. Mas não tem como o Avaí pagar, né? Como o Diogo falou, a partir do momento que oferecem o jogador, a gente, beleza, tudo bem, a gente vai avaliar.
Porque não é assim, oferecer o Barcos, ele vai vir, não. A gente vai, como a gente avaliou todos os jogadores, pode vir, a gente vai avaliar, o Barcos vai vir, a gente vai avaliar o Barcos. Quantos jogos ele fez, lesões, tal, vai lá, enfim. Se tiver que mandar um cara para a Colômbia, a gente vai. Apesar de muito torcedor achar que a gente não faz isso, a gente faz, né? Porque para criticar é muito fácil, mas a gente vem fazendo tudo isso. Se vai dar certo, como eu falei, vai dar certo dentro do campo ou não, aí é outra situação. Mas é tudo avaliado. Se ele vai machucar, isso aí a gente não tem uma bola de cristal para saber se vai machucar ou não. Então a gente vem fazendo tudo. E o Barco, se viesse dentro das condições, mas a gente, a partir do momento que falaram os valores dele, a gente, pronto, não. Obrigado, para nós, sem chance, ele siga a vida dele, o Avaí segue a vida dele procurando no mercado, até porque, vou te falar, a gente quer esse 9 diferente, mas a gente também não tá, temos que buscar de qualquer jeito. Não, a gente tem esse moleque, o Jonathan, que a gente, por tudo que a gente aconteceu ano passado, isso aí foi um achado, isso aí foi um ganho. Isso aí foi uma vitória do Avaí, encontrar um menino desse. Num time, né? E outra coisa, óbvio que eu tenho uma confiança enorme nele. Tanto que eu tenho, que eu acho que ele não termina o ano conosco. Eu acho que vem alguma coisa no meio do caminho. Ele é todo do Avaí, não? Não, a gente tem 80% dele, né? E aí é um menino que mostrou qualidade, né? E toda a vida a gente está em cima, a gente cobra, a gente dá carinho também, porque futebol não é só porrada. A gente sabe que tem vários jogadores aí que estão vindo, né, de time grande, que não tiveram boas experiências, que precisam de carinho, né? Principalmente falar, o Valdívia. O Valdívia é um menino que eu vou abraçar ele. É na minha posição, é um cara que a gente precisa dele. E mostrou que joga, né? Muito, ele joga muito. Só que às vezes falta alguma coisa, um carinho, uma situação. A camisa do Avaí, ela tem um peso muito grande dentro desses jogadores. O Avaí é um time que recupera jogadores e muito, né? Eu não falo de lesões, não, eu falo de carreira. O Avaí é um time que o cara bota essa camisa, a torcida abraça, ele começa bem e vai embora, vira ídolo. Então, cara, é acreditar nesse projeto, acreditar no que a gente está falando, porque se o jogador não acreditar nisso tudo que a gente está falando, não adianta nada. A gente vai estar jogando palavras ao vento, ele vai bater, vai embora e ficamos mais um ano. O que a gente não quer, para nós e também para a carreira do jogador, que seja apenas mais um ano. Não, tem que ser o ano do Avaí. Já falei que tem uma estrela nesse símbolo e nosso pensamento tem que botar outra do lado. Isso aí a gente tem que brigar lá em cima, a gente tem que mirar lá o topo para a gente sair com um ano memorável para todo mundo entrar na história do clube, até porque já começamos o ano com uma decisão. Então é muito importante também levantar a taça, a Recopa dentro da nossa casa, para cada vez mais trazer o torcedor, botar novamente sorriso no rosto do torcedor, porque a gente sabe como o torcedor está chateado. Como a gente é daqui, a gente toda hora está se debatendo com o torcedor, conversando, e a gente sabe mais. A gente está aí para trabalhar, para mostrar e para dar a volta por cima. E como torcedor também, a gente quer vitórias do Avaí, porque, como eu falei, ano passado foi muito dolorido e a gente não aguenta mais perder. A gente tem que ser um ano diferente e já começar, com todo respeito ao Brusque, levantando essa Recopa dentro da ressacada. O Avaí... Fala. Desculpa te interromper, mas só complementando a pergunta que tu fez, né, sobre as indicações e tal. A gente dá atenção para todos, a gente levanta todas as informações dos jogadores, mas vale ressaltar que a maioria desses contratados, ou quase todos desses contratados, foram sugeridos por nós, né? Então não foram jogadores que foram oferecidos para a gente viu se tinha... Vocês foram atrás? Nós fomos atrás. Então foram jogadores muito difíceis de a gente tentar trazer aqui para a ressacada, né? Até num primeiro momento... Os representantes, né? Poxa, mas o Avaí vai jogar uma A, vai jogar uma B, ainda está cedo para se conversar, porque foram conversas muito antigas, né? Então, de fato, esses jogadores eles não foram oferecidos, eles foram escolhidos, né? Não que a indicação ela não seja bem-vinda, só que a indicação tu não controla, né? A primeira coisa que a gente debateu no departamento seria tentar elevar o nível. Então, quando que tu vai ter uma indicação de um grande jogador? Tu não sabe. Pode vir ou pode não vir. Então, quem vai atrás somos nós. Então, o modelo de contratação do Avaí vai ser de dentro para fora e não de fora para dentro, esperar um empresário nos ligar. Muito pelo contrário, é um trabalho diário, o Marquinhos ligando todo dia, ou ligando todo dia, muito árduo, né? Haja vista com quem a gente estava pleiteando a vinda desses jogadores que eram concorrendo com clubes de Série A. O próprio Rildo tinha contrato até a metade do ano, desse ano, num clube da Coreia.
Então foram esforços muito bem feitos, mas também que foram situações não do empresário vir procurar o Diogo, o Marquinho, ligar, a gente fazer uma equação financeira. Não, muito pelo contrário. A gente já desenhou esse plantel há muito tempo atrás e indo atrás deles e apresentando um projeto. Então esses atletas foram escolhidos, né? Tem alguém que vocês tentaram contratar e não deu certo? Não, cara, Dá pra não. falar aí? Assim, que eu saiba, não. A única situação que a gente poderia dizer era do 9, que a gente não materializou, né? A gente ainda tem essa lacuna do 9, mas das demais posições foram esses atletas que foram escolhidos. Até em um determinado momento a gente estava preocupado, tá? Claro que a gente tinha o plano B, o plano C, até muito além do plano C. Só que a gente estava tão crente nesses nomes que a gente não conseguia se ver num segundo nome que seria tão bom quanto, mas e a gente assim, tá, e se não der eles? Não, vai ter que dar eles. Então, o nosso esforço era todo dia em cima desses jogadores e, volto a repetir uma fala anterior, o que machucava a gente é que a gente estava no meio da Série A. A gente jogando e ligando no dia seguinte para o representante, estando num jogo, vocês perderam hoje, né? E a gente tentando convencer o jogador ainda venha jogar no Avaí no ano seguinte, né? Numa equação que era bom até todos saberem, né? A gente tinha que fazer mais com menos. Às vezes as pessoas estão achando, então o Avaí está nadando no dinheiro. Não, não é isso. O Avaí ele está equilibrado, honrando os seus compromissos, mas o desafio que a gente teve foi um desafio muito grande, que era tu fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando tu está numa Série A, se tu mantém a tua base, tu está muito próximo de um acesso no ano seguinte. A dificuldade é tu manter os teus atletas para jogar uma Série B. E nós estávamos num processo inverso. Nós estávamos com uma equipe na Série A que não nos davam a confiança de jogar uma B. E a gente assim, a equação não está correta. Nós estamos tendo que reforçar o nosso time da Série A. E ao reforçar o time da Série A, com um orçamento bem menor, que já era baixo o Avaí fez um orçamento baixo, né, com os pés no chão na Série A, que já era um orçamento de B, né, sem a gente entrar muito em detalhes de números, mas o orçamento do ano passado já era um orçamento que a gente precisava ter na B e tinha que diminuir. Então, foi-se a criatividade, foi-se o diálogo, foi-se a insistência, foi a perseverança e, ao mesmo tempo, foi a diminuição do número de atletas contratados. Ao invés de a gente contratar 3 atletas para aquele setor, a gente preferiu investir naquele atleta e promover os atletas da categoria de base. E quantos da base subiram? Hoje nós estamos com 45% do elenco, subiu todos os atletas do Sub-23. Fora ainda que tem os meninos na Copa São Paulo, mas o elenco todo do Sub-23 está unido com o elenco do profissional. Nós estamos com 32 atletas aqui, onde a gente uniu as duas categorias. Por que isso? Porque a gente quer usar o campeonato estadual para oportunizar esses jovens. Posterior, a gente vai ter a equipe Sub-23, né, após o estadual, para aqueles atletas que não souberam aproveitar as oportunidades, e aí a gente continua ainda um processo de lapidação deles, ainda não desistindo desses atletas, porque uns, como o Marquinhos, com 17 anos, estão jogando profissional, corre o risco de a gente ter jogador de 22, ainda precisar um pouquinho ainda mais de rodagem, né? Então, cada um no seu tempo, a gente não querendo atropelar os processos. Aquele menino que tem 20 anos que está pronto vai jogar, aquele menino de 17 anos que está pronto vai jogar, e aquele menino que está com 22 anos, que agora que vai ter oportunidade, também vai jogar. Então, cada um no seu tempo. Por isso, o elenco ele já está montado para a temporada. Foi também uma situação que a gente debateu muito, né? Porque vamos tentar trazer esses jogadores no meio do ano. Não, nós vamos já trazer uma pré-temporada. O Avaí ele se apresentou aqui sem ter a necessidade de emprestar nenhum jogador, né? Por exemplo, a gente tem 4, 5 ou 6 peças que precisamos emprestar, que ficaram em Florianópolis. Não, a gente já conseguiu fazer isso tudo para quando chegou a apresentação do dia 4, estavam todos os atletas aptos para a pré-temporada. Quem tinha que sair já saiu, né? E todos aqui fazendo desde os primeiros dias a pré-temporada. A gente abriu já para o torcedor que queremos um atacante. Estrategicamente a gente ainda não acelerou, porque a gente está escolhendo com um pouco mais de calma, porque a gente também entende que a gente já tem essas peças dentro de casa. Marquinhos já falou a questão
do Jonathan, a gente também tem o próprio Getúlio, que sabe jogar centralizado, e nós temos o Rômulo, que também sabe jogar centralizado, e temos o Daniel Amorim, que sabe jogar, que é jogador de área, né? Então a gente quer mais uma peça, mas ao mesmo tempo não temos aquela necessidade toda. E todas as posições que tinha necessidade, eles já estão aqui na pré-temporada, vão disputar um campeonato estadual, vão chegar no brasileiro já com o entrosamento da competição já anterior. O treinador chegou a pedir algum jogador? Não indicou algum? Não, ele português? ele não indicou, ele só falou que ele gostaria de que a gente contratasse um 9. Mas a gente também já estava atrás desse 9, então, né, juntou com a vontade dele, com a nossa vontade também já do mercado, e a gente quando ele chegou a gente falou que estava atrás desse 9, ele falou, não, também gosto de um centroavante que faz um pivô, né, que joga de bico de área, então juntou a vontade dele com a nossa vontade e era mesmo, então não teve problema. E o Avaí, historicamente, se a gente for ver aí, jogou com 3 zagueiros, né? Jogou com 3 zagueiros com Uma Geninho, época, eu né? entrevistei até o Adnan, mas uma época... Não, do sim, Adnan, sim. naquele tempo. Época 2006. 2006, o Avaí montava 2000, com a cabeça de 3 zagueiros. era Ele gosta, não? O estilo dele? Ele não, falou que até pode jogar, mas com as peças que a gente tem, eu vou te falar com o meio que a gente está montando e com o ataque. Tô falando por mim, pra minha. Né, mas hoje em dia com um balanço, cara, com um balanço dá pra te soltar o capa. O capa vai. O Capa já jogou os 2 acessos do. Capa sem capa, vai. O Capa já subiu com o Avaí como lateral, subiu como ala. Último acesso, o Geninho jogou com 3 zagueiros, alguns jogos, aí depois, quando não conseguia, principalmente dentro de casa, me botou no time, eu entrava, dentro de casa eu saía jogando, a gente jogava no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, enfim. São variações, as peças estão aí, mas, como eu te falei, pelo que eu vejo do nosso plantel, né, sei que você vai fazer 3 zagueiros, ele tem 3 zagueiros para jogar, mas o que eu vejo da qualidade de meio para frente, eu acho que dificilmente vai fazer. Mas o treinador é ele, a gente está dando as peças para ele. Agora, dar essa liga, entrosar, botar jogador por jogador e dar certo, aí é com ele, cara. Até porque ele sabe, se o resultado não vir, o maior cobrado vai ser ele, né? Eu acho que o Marcos Severo jogou com ele, não jogou? Aí tem que perguntar para ele. O Marcos Severo botou no Face ali. O Evandro falou que jogou com ele não lembra do Evandro. O Evandro deve ter ajudado um bocado dele, né? Ele botou que, quando é que você vai fazer com o treinador, tal, quero dar um abraço. Porque o Marcos Severo jogou lá no futebol português, né? Não sei, eu não joguei com o Marcos Severo, tá achando que eu joguei com ele? Na época de 88, tá, pensei que tava falando como se tivesse jogado com ele. Não, mas o Marcos Severo colocou que então deve ter jogado. Bem que o Marco é meio doido, né? Mas eu acho que deve ter jogado sim. O Marco era aquele esse aí. Esse me serve. Nossa! Isso aí dava soco na mãe e cuspia no pai. Isso é louco. Marcos Severo é uma figura, inclusive está morando lá em Balneário Camboriú, está com uma imobiliária. De vez em quando ele está aqui para Floripa, a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo. Rapaziada, quero agradecer a vocês aqui, né, no hotel. Senti um clima legal, sabe, entre os jogadores, entre a comissão técnica. Não conversei ainda com o treinador, mas gostei assim do que a gente viu. A gente vê a energia dos jogadores, né? E principalmente um hotel como esse aqui para você juntar a turma. Né? Com certeza, né? Mas como eu te falei, né? Muitos anos dentro do futebol. É óbvio que no início é tudo mil maravilha, mas vou te falar um negócio. Não existe ambiente bom sem vitória. Não existe. Se não começar a ganhar, daqui a pouco vira isso, briga interna, tal. E não vai ganhando, vira um turbilhão. Não tem jeito. Então o que a gente, da retaguarda, a gente dá, né, das orientações, dá o auxílio, dá a estrutura, monta tudo direitinho, para eles se preocuparem só em treinar e jogar. Pagamos em dia. Né, isso é um importante, é difícil os clubes, principalmente do estado, que pagam em dia, o Avaí paga. Né, e a gente vê também fora do estado, difícil pagar em dia, como o Avaí vem pagando. Tomara que esse ano continue pagando em dia, o orçamento está dentro do que foi combinado, mas como eu te falei, cara, o ambiente é maravilhoso, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo algo mais, não só na carreira, mas também para o clube, marcar história no clube. Mas o ambiente ele vai continuar maravilhoso a partir do momento que as vitórias virem, né? Não existe ambiente com derrota, maravilhoso com derrota, né? Por mais que a gente sabe que
né? Todo mundo trabalha, mas tem que vencer. Tem que vencer porque futebol não tem espaço para perdedor. O Avaí não perdeu o mando de campo, mas joga com portão fechado contra o Marcílio. Contra o Marcílio. Dia 18, Recopa. Isso, depois a gente joga fora a primeira partida em Chapecó. E na segunda rodada, que seria a primeira em casa pelo estadual, com os portões fechados, né? Não tem como reverter isso? Acho difícil, né? Em função do torcedor que invadiu o gramado, né? Isso, a final do Catarinense do ano passado, mas também se tiver e temos que cumprir essa punição da federação, não estamos aqui também para reclamar, vamos pensar única e exclusivamente no futebol, pensar num futebol atrativo, que o torcedor fique feliz com o Avaí, tudo que a gente faz é pensando no torcedor, né? E a gente espera que a gente possa corresponder e o Avaí atingir todos os seus objetivos no ano de 2020. Legal, Marquinhos, sucesso. Valeu, Fabiano, um abraço. Essa dupla aí de liga também, né? A liga do departamento de futebol também tem que dar liga, né? Mas pelo que a gente conseguiu fazer aí, já mostramos que fora a gente deu liga. Agora, para concretizar, para dar 10 com estrelinha, tem que dentro do campo o pessoal render e conquistar os resultados positivos, que daí não é o Diogo, o Marquinhos que ficam felizes, é a nação havaiana, é o clube, é os funcionários, enfim, toda a família havaiana fica feliz e como a gente faz parte dessa família, ficaremos muito felizes com o sucesso do clube. Diogo, sucesso aí na nova etapa, né? Agora como coordenador de futebol, trabalhando no profissional, e a responsabilidade triplica, né? Você está na base ainda não? Não, a partir desse ano, agora somente no profissional, juntamente com o Marquinhos. O que muda, né, Fabiano, de fato é a repercussão, assim, porque a responsabilidade ela existe sempre, né? Quando tu veste a camisa do Avaí, seja para... Você está no holofote, né? Agora não, né? E aí, contratou, não veio esse, tal. Mas é a repercussão, porque o dia a dia é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, não é que, porque está na base que a gente pode fazer um pouquinho mais ou menos, não existe mais ou menos, né? A gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor, o futebol ele é tão dinâmico e nem sempre tu fazendo o teu melhor é garantia que vai dar certo, então se tu já não fizer o melhor, imagina se tu não fizeres, né? Então a gente está bem tranquilo quanto a isso, muito feliz em estar dividindo o departamento com o Marquinhos, feliz por a gente estar dando continuidade ao que foi planejado, então não foi uma coisa que caiu do céu, que alguém que ofereceu, isso e aquilo, não, foi coisas que já foram planejadas, né? Essa etapa inicial era o que a gente cabia a nós a fazer, nossa responsabilidade não acaba aqui, nós temos que todos os dias estar nutrindo esses jogadores para eles não perderem o foco, conversando com a comissão técnica para que os objetivos e os treinamentos, a tática estejam de acordo com os jogos que nós vamos estar enfrentando, corrigir algumas coisas que vão ter que ser corrigidas, né? Até mesmo a nível de contratação, de repente algum jogador não corresponda à nossa expectativa, que a gente tenha a habilidade de fazer uma troca, enfim. Então, é um trabalho árduo, mas que a gente está extremamente motivado para que a gente atenda a expectativa. Natural de onde, Diogo? Sou de Florianópolis mesmo, Ribeirão da Ilha. Marquinho do Biguaçu. Biguaçu City. Biguaçu City da grande Florianópolis. Olha que legal, né? Que às vezes, traz o cara, nada contra, a gente fora, mas traz o fulano daqui, dali e tal. E a turma caseira, assim como teve o Jocely, que fez a sua participação também dentro do Avaí Futebol Clube, conseguiu acesso, caiu, mas foi campeão também, né? Acho que legal isso, tem uma agenda aqui da cidade, né? Na própria comissão técnica, né? Tem os meninos daqui, né? O Gui Rosa, o Gui, nutricionista, tem fisioterapeuta. Carlos Alberto Ferreira, coordenador da imprensa do Avaí Futebol Clube, Manezinho da Trindade. Mas é legal isso, né? Não, é legal. O Avaí é um clube familiar, né, cara? O presente de Santa Amaro. Santa Amaro, mas parece que não pode entrar mais Santa Amaro, mas é de Santa Amaro, parece. Lá manda aprender e soltar. Nós que não podemos entrar lá. Não, mas legal, o Avaí é um clube familiar, um clube onde todo mundo, né, praticamente nasceu em Florianópolis ou na grande Florianópolis.
E tomara que seja um ano feliz, um ano de conquistas, né? E a gente tem que fazer por onde, ter o merecimento das conquistas, mas de início assim a gente está bastante contente, né? Agora é trabalhar certinho aí para ajustar os últimos detalhes para que a gente possa, né, estrear já numa decisão, conseguindo o objetivo que é ser campeão. Show de bola. Valeu, rapaziada. Obrigado, Marquinhos, Carlos Alberto, ao... Como é que é o nome do nosso gerente aqui? Alex. O Alex do Águas Mornas Palace Hotel aqui, que nos recebeu muito bem. Programa que está disponível no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TV, está em todas as plataformas. E lembrando que você pode acessar o nosso site, marconosport.com. Informações diárias do futebol catarinense e outros esportes também. E também a gente está com a nossa rádio web. Esse mês agora de janeiro a gente já estreia transmissões ao vivo, né, com a rádio web e também com imagem. Mas a rádio web vai ser show de bola, com transmissões aí realmente diferenciadas. Tá bom, pessoal? Obrigado, grande abraço e não esqueça de curtir aqui pelo YouTube também a nossa página. Obrigado pela audiência.